Olá, seja bem-vindo ao Papo de Gente, um podcast criado para descomplicar e para explicar para você o propósito da comunicação no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial. Para você que está chegando por aqui agora, eu sou André Espírito Santo, eu sou jornalista e sou estrategista de comunicação. Eu moro no universo da comunicação há pelo menos 20 anos. E eu estou por aqui hoje para falar de um assunto que todo mundo fica curioso, eu acho, hein? A gente vai falar sobre a voz. Nós vamos falar sobre voz, sobre como falar, usar a voz e utilizar os nossos recursos pessoais para incrementar a nossa comunicação. Como é que a gente pode usar as nossas emoções? Como é que a gente pode usar os nossos recursos, né, pessoais aí, os nossos elementos, aquilo que é nossa característica pessoal, para nos conectar com as pessoas, para melhorar os nossos resultados na vida pessoal e na vida profissional, e também para facilitar os nossos relacionamentos com os outros, né, pessoal? Ninguém vive sozinho. Para essa missão, eu convidei o Fabiano Souza. Ele é meu instrutor de oratória, gente, mas ele também é um profissional muito experiente na área de recursos humanos. Fabiano atua no mercado desde 2007, olha, falando 17, mas é 2007, e ele desenvolveu a carreira dele em setores como serviços, tecnologia, construção civil, né? Vou deixar para ele se apresentar para vocês, mas eu vou dar só mais uma palhinha do que o Fabiano já fez na vida. O Fabiano, ele tem uma formação de tecnólogo em web design e e-commerce. Gente, é muito curioso. Eu estou muito curiosa para saber, Fabiano, como foi que você chegou aos recursos humanos, né? E a comunicação. Seja muito bem-vindo ao Papo de Gente. Uau, André, que interessante e que alegria estar aqui com você hoje para poder compartilhar informações, conhecimentos sobre comunicação e também para esclarecer esse desenvolvimento da minha carreira, como que isso aconteceu, porque é comum que as pessoas fiquem curiosas, acham um pouco estranho um profissional ali que começou com tecnologia acabar indo para uma área de recursos humanos. Mas vamos esclarecer isso, não é mesmo? Vamos, então não vamos demorar. Como foi que você saiu de uma carreira tão técnica para ir para recursos humanos e para desenvolver a parte de pessoal, né? E comunicação? Como foi que você chegou nisso? Muito bem, André. Olha só que interessante. Como é importante nós estarmos atentos à maneira como as pessoas nos veem e o que elas observam na gente. Desde muito tempo, as pessoas costumavam falar assim: Nossa, Fabiano, como você se comunica bem, como você é expressivo, como você é didático, como isso e como aquilo. Tudo bem, eu ouvi isso por muito tempo, mesmo quando era mais jovem, adolescente e tudo mais. Porém, lá na época em que a tecnologia web e o e-commerce estavam engatinhando no Brasil, que era uma novidade, era um boom, então surgiu essa curiosidade de eu conhecer realmente essa área de tecnologia. Até lá eu já tinha mexido com eletrônica, tinha estudado eletrônica, depois eu fui estudar programação, fazer aqueles cursos em escolas de bairro, de programação, VBA, Visual Basic, etc. Mas quando surgiu a novidade, que foi o e-commerce no Brasil, lojas virtuais, que era uma coisa nova para nós, eu falei, é isso que eu quero. Então eu comecei a estudar, fui fazer um curso de tecnólogo, e curiosamente naquela época, na instituição em que eu estudei, tinham muitos alunos da IBM, eram alunos e funcionários da IBM, a IBM de tecnologia. Então foi um network muito legal, eu aprendi muito, mas no meio do curso eu percebi o seguinte, olha, eu gosto de tecnologia, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso, não quero trabalhar com isso, não quero que seja o meu sustento, porque para mim realmente era muito desgastante, era uma coisa assim muito puxada. Então, com o passar do tempo, eu fui conhecendo um pouco de várias áreas. Eu era bem jovem na época, então eu fui trabalhando com call center, com televendas, fazendo uma série de coisas. Até que em 2007, eu entrei numa multinacional americana e nessa empresa entrei numa área de call center para fazer vendas de produtos de tecnologia e birô de crédito, informações creditícias. Olha só, André, que curioso isso.
Depois de um mês de casa, surgiu ali um processo seletivo interno para substituir uma moça que ia ser licença maternidade. Na ocasião, a minha supervisora olhou para mim e falou: olha, Fabiano, tem uma vaga aberta, assim, com essas características para trabalhar na área de RH, para substituir uma moça, uma analista. Você gostaria de se inscrever, participar deste processo? Eu falei, ok. Eu já estava atrás de um upgrade de carreira, um upgrade profissional, então surgiu essa oportunidade no RH para substituir uma pessoa temporariamente na parte de treinamento. Até então eu não conhecia nada desse universo. Mas quando eu entrei nessa área, André, aí foi paixão à primeira vista. Me apaixonei por essa oportunidade de estar diante de um grupo de pessoas, ministrando treinamento, transmitindo conhecimento, podendo entregar o que eu tenho de melhor, sabe? Essa forma de ouvir as pessoas com atenção, de transmitir de forma didática a informação de forma clara, coesa e tudo mais. Então eu me identifiquei naquele ambiente com pessoas também inteligentes, pessoas esclarecidas, cultas. Então eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E a partir daí eu fui me aperfeiçoando na área de recursos humanos. Anos depois eu fui fazer minha primeira pós-graduação, eu fiz em gestão estratégica de pessoas, fiz vários cursos de aperfeiçoamento, comecei a trabalhar como consultor depois de alguns anos e um pouco mais recentemente fiz o MBA em educação corporativa. Embora eu trabalhe fortemente com recursos humanos, é a área que eu tenho paixão, assim, adoro, e eu tenho um pé ali na área de tecnologia, porque eu gosto, mas não uso a tecnologia para ser o meu ganha-pão. Eu uso tecnologia para suprir as minhas necessidades do dia a dia. Por exemplo, eu monto toda a minha base de candidatos, de treinandos, de turmas, de eventos de treinamento, todo o meu controle como profissional, como empresa, como consultoria, Uhum. dentro da minha própria plataforma. Ah, isso é interessante, né? Mas e aí, como foi que você chegou aqui na oratória, né? Em melhorar o processo de comunicação com o uso da voz, né? Com o uso da forma verbal. Fantástico. Bom, dentro de recursos humanos, eu sempre trabalhei, vou dizer sempre, mas na maior parte do tempo, eu trabalhei com treinamento, conduzindo treinamentos. E a partir dali eu comecei a observar uma série de coisas. Eu via, por exemplo, a dificuldade das pessoas em transmitir mais entusiasmo, a dificuldade das pessoas se imporem um pouco mais com a voz, transmitir segurança na fala, entre outros aspectos. Eu comecei a perceber isso, comecei a falar, poxa, as pessoas podem se comunicar um pouco melhor, não é algo difícil, mas precisa de um estímulo, de uma orientação, de um pouco de prática, de técnica. Eu diria, precisa de um pouco de um coach, né? de um professor ali orientando essa pessoa a praticar exercícios e posturas diferentes. Então, a partir daí, eu comecei a prestar mais atenção, estudar um pouco, ir atrás de informação mais específica para a oratória, trabalhar a dicção, vocalização, entre outros pontos, modulação de voz, etc. E comecei, então, a ministrar treinamentos focando muito na comunicação. Foi então que surgiu uma oportunidade para atuar num cliente nosso, da Union, que é a minha consultoria, justamente atuando com oratória e comunicação. Então, foi unir o útil ao agradável, nesse caso. Algo que eu já Ah, perseguia, algo que eu já admirava, e surgiu essa oportunidade para atuar num dos nossos clientes com esse enfoque em comunicação, como um instrutor, como professor de oratória e comunicação. foi como um desenvolvimento natural daquilo que você já fazia, né? Você observava nas pessoas. Então, eu gostaria que você falasse aqui para quem nos acompanha, Fabiano, quais são os principais dificuldades ou desafios que você observa com essa sua experiência nas pessoas, independente se elas são líderes, se elas são pessoas de projeção na carreira, ou se elas estão aí, tem no fenômeno das redes sociais, né? Pessoal se expressando nas redes sociais. O que que você observa que são os principais desafios na forma de se comunicar verbalmente? Ótima pergunta, Andréia. Uma pergunta fantástica. Além de trabalhar com treinamento, comunicação, eu também fiz e faço muitos trabalhos de recrutamento e seleção para empresas. Também tenho bastante experiência nessa parte de RH. E o que eu observo, muitas vezes, no processo seletivo? Ponto 1. As pessoas têm dificuldade para concatenar as ideias, para montar uma linha de raciocínio, explicar com clareza, de forma coesa,
com objetividade e de forma didática, de forma clara, o que ela faz na empresa, aliás, o que ela fazia na empresa anterior, quais as qualificações que ela tem, os objetivos, ambições que essa pessoa possui. Naturalmente, tem um nervosismo, a gente sabe, as pessoas ficam nervosas numa entrevista, a gente compreende. Mas eu percebo que as pessoas, muitos não se dão ao trabalho de se preparar um pouquinho para a entrevista, de treinar um pouquinho essa construção de ideias, de raciocínio, para transmitir isso com mais segurança dentro de uma entrevista, dentro de um processo seletivo. Portanto, esse seria, acho que o primeiro ponto, na verdade, é estruturar as ideias para transmitir com clareza aquilo que você sabe ou aquilo que você quer. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto importante, eu vou falar sobre a questão da velocidade na comunicação, ou a cadência na comunicação. A coisa mais comum é o pessoal acionar o WhatsApp na velocidade 2 na hora de falar, entende? Eu sei do que ele está falando, gente. Ele já me chamou a atenção por isso. Então, Andréa, nós percebemos essa dificuldade das pessoas adotarem um ritmo mais adequado na comunicação dela. Geralmente as pessoas entram já num ritmo muito acelerado para falar, e não estou falando só em processo seletivo por conta do nervosismo, mas muitas vezes numa conversa informal, às vezes elas vão ministrar um curso ou treinar, fazer o onboarding de novos colaboradores na empresa, então a pessoa acaba falando rápido por conta de nervosismo, ou porque ela acredita, ela está doutrinada a pensar que falar bem é falar rápido, é acelerar, é falar assim na velocidade 2 do WhatsApp. E nesse ponto que eu quero entrar para falar do fator cultural. Existe um fator cultural que faz a gente acreditar que você também tem que falar rápido, além de outras coisas. Temos que responder rápido o e-mail do cliente, atender rápido, fazer tudo rápido. Ok, o mundo de verdade é esse, tem que ser tudo muito rápido nos dias de hoje. Mas quando você está numa situação de orador, de apresentador, de instrutor de treinamento e etc., você precisa fazer uma adequação na sua comunicação. Precisa colocar um ritmo mais adequado para transmitir as informações. E é esse ponto que a gente mais identifica, mais percebe nos alunos, porque a maioria das pessoas já vem com esse padrão mental de que precisa falar rápido para ser um bom comunicador, para ser considerado uma pessoa comunicativa, expansiva e etc. Portanto, esse seria o segundo ponto, de administrar melhor a velocidade da fala. Falar um pouco mais devagar, colocar um pouco mais de pausas na sua comunicação. Não é crime, não é errado. Pelo contrário, é bom, é necessário você colocar pausas na sua comunicação. Aproveitando esse ponto, Andréa, eu queria trazer uma informação que está muito ligada a isso. As pessoas mais velhas, né? Não é o teu caso, tá, André? Né? Vamos lá, as pessoas mais antigas, não é o teu caso, mas devem se lembrar do rádio, o famoso rádio analógico, com dial, que a gente ajustava ali e tudo mais. Então, o que acontece? Quando, por alguma razão, o rádio ficava mudo, parava, a gente estranhava e falava, meu, por que esse rádio parou? E etc. Então, a cultura é que o rádio não pode parar. O locutor, as vinhetas, isso não pode parar, não stop. Isso também foi para a televisão, que é o upgrade do rádio. Né? Antes e depois foi para a televisão. E a televisão é um veículo que a gente sabe não stop. Ele não para, é vinheta, é chamada, é abertura, é propaganda, acontece tudo sem parar. Portanto, essa cultura de que não podemos parar, colocar uma pausa, um intervalo na nossa comunicação, ficou muito forte na cabeça das pessoas, inclusive no momento dela se posicionar, dela se apresentar e etc. Então, essa é a raiz dessa cultura de nós termos dificuldade para colocar um pouco mais de pausa e reduzir a velocidade da nossa comunicação. Isso vai sendo incutido na nossa mente diariamente. E vai passando, a gente vai levando isso para a nossa vida adulta. Quando você vira lá o gestor da empresa, o executivo e etc., você se vê com esse mindset de que não pode parar de falar, então tem que falar muito rápido. Então esse é um ponto de dificuldade de muitas pessoas, e no curso a gente trabalha isso naturalmente com as técnicas. Eu observo também que um fenômeno que veio agravar essa situação foram as redes sociais.
Porque se a gente pegar os vídeos, precisam ser de menos de 1 minuto. Agora tem algumas plataformas que admitem um pouco mais de tempo, mas, sem sombra de dúvida, as redes sociais contribuíram muito para essa velocidade 2 vezes do WhatsApp, né. E, sinceramente, eu não sei por que que precisa. Com exceção dessas plataformas, né, você citou o rádio. Rádio realmente tinha essa velocidade, tinha as radionovelas, tinha uma tradição, né, de falar mais rapidamente. A televisão, em alguns momentos, principalmente quando é o pessoal do esporte em destaque, ela traz uma velocidade um pouco maior, né? Então, sim, eu acho que um agravante foi mesmo rede social, né? Você deve ter muitas pessoas que chegam a você para ajustar a comunicação verbal e que tem ali na velocidade do TikTok, do Instagram, né? Que é uma coisa um pouquinho difícil de desembarcar. Muito bem pontuado. Sim, a tecnologia, as redes sociais potencializaram, amplificaram realmente essa cultura de falar tudo rápido e fazer tudo rapidamente. Inclusive, tem uma aluna, numa das turmas que a gente está conduzindo, ela vem da área de lifestyle, de moda e tudo mais, e ela faz muito conteúdo para o público jovem, para o pessoal que acompanha de perto as redes sociais, TikTok e tudo mais. Realmente é nítida a velocidade alta com que ela fala muito rápido, ela junta as palavras e gruda uma coisa na outra e vai embora. Está no curso justamente para fazer adequações na comunicação dela. Isso realmente tem um lado nocivo para a comunicação mais profissional, a comunicação mais pura, mais limpa, realmente traz um prejuízo. Mas precisamos entender também que hoje é uma cultura, para o mundo que nós temos hoje, que é diferente do mundo lá atrás da época do rádio e dos primórdios da televisão, é um mundo diferente. Então, existe sim um grupo, um universo que fomenta essa cultura da fala muito rápida, que recebe bem também essa comunicação extremamente rápida, e ok, é o mundo que se dá bem com essa comunicação. Mas continua assim, existindo outro universo das pessoas que valorizam uma comunicação mais profissional, mais limpa, mais adequada, mais adequada, acredito que seria essa expressão. Então, aí a gente tem que saber lidar com isso. Quando uma pessoa deste lado quer migrar para o outro lado, quer ter uma cultura, uma comunicação mais clara, mais pausada, estamos aqui para ajudar. Então, é uma satisfação ajudar. Mas hoje entendemos que existe sim um público do outro lado que se dá bem com essa comunicação mais moderna, digamos assim, e vida que segue. Você falou aqui de dois desafios. A questão da velocidade, né? A questão da confiança também, né? Que as pessoas, da construção, você chamou aí de um contexto, aqui em comunicação a gente chama de storytelling. A pessoa tem uma dificuldade em construir a própria história, em contar a sua jornada, né? O que mais que salta aos olhos na expressão verbal das pessoas? Muito bem. Olha, tem um outro ponto, que aí você vai dar risada, porque nós batemos muito nessa tecla, que é a modulação de voz, a famosa modulação da voz. Muito bem. É um desafio mesmo, é um desafio bastante importante a modulação de voz. Sem dúvida. A modulação de voz é importante, e aí já entra até num outro ponto, dentro desses que você está listando, que é estabelecer a conexão com o lado emocional. E o modular a voz está muito ligado a essa questão emocional. Eu digo o seguinte: as pessoas que estão mais conectadas às suas emoções, seja por qual razão for, ou porque fizeram terapia, porque naturalmente são dessa maneira, ou porque são pessoas que fizeram algum tipo de autodesenvolvimento, seja por qual razão for. Essas pessoas acabam conseguindo entender mais rapidamente o que é a modulação de voz e conseguem aplicar também isso com mais facilidade. As pessoas que carregam talvez questões muito pesadas, emocionais, questões emocionais, eu digo, carregam questões emocionais muito duras ou que estão muito distante das tuas emoções, são as pessoas que acabam tendo mais dificuldade para identificar e perceber o que é a modulação e aplicar isso no seu dia a dia.
Então, essas coisas estão muito conectadas. A gente vê isso de forma muito clara, muito nítida em nossas aulas de comunicação. Porque você modular a sua voz, colocar um tom diferente, aplicar uma ênfase, falar mais baixo, fazer essas variações todas na nossa voz, implica em você fazer uma dramatização, essa é a palavra certa, fazer uma dramatização daquela situação. E dramatizar algo requer uma conexão com as suas emoções. O ator está aí para nos mostrar isso, né? A arte de atuar no palco, né? O trabalho do ator. Então, ele dramatiza, ele se conecta às emoções, ele chora, ele ri, ele berra, ele fica angustiado, ele mostra ira. E nós, numa situação de comunicação, também podemos e devemos recorrer às nossas emoções para transmitir o nosso recado às pessoas. Nesse ponto, André, também entra um entendimento, uma questão de mindset, de que algumas pessoas não assimilam isso. Elas acham que o fato de você estar, por exemplo, apresentando um treinamento de vendas ou apresentando os resultados da sua área, você não pode aplicar emoção na sua abordagem, na sua forma de transmitir a informação. Então, é uma questão de mudar, primeiramente, esse entendimento. Eu faço muito isso nos nossos cursos. Primeiro, vamos desconstruir essa crença de que você não pode aplicar emoção na sua comunicação, porque você está mostrando algo sério, que é o resultado de vendas, que é o turnover da sua empresa, que é a questão de performance de funcionários, etc. Então, você pode, sim, aplicar a emoção, seja ela uma alegria, seja um pesar, uma preocupação, ou também uma forma mais linear, para você não tomar partido nem de um lado nem do outro. Mas o importante é você entender que, sim, é uma boa prática você colocar emoção na sua comunicação. Isso precisa entrar na cabeça das pessoas. Então, compreendendo isso, fica mais fácil você colocar uma modulação mais adequada na sua voz. Até porque, Andréa, informalmente, a gente faz isso. Se você parar para pensar e É, observar, é, informalmente nós fazemos. Se você vai chamar a tua amiga para ir para uma festa, ela não está muito afim, não estou afim, etc. Você fala, vamos, vai ser legal, fulano vai estar lá, vai ter um monte de coisa é, legal. Então você muda a é. sua voz, põe mais energia e põe emoção também na sua comunicação. Mas, Mas eu acredito que quando você transporta isso para o ambiente de trabalho, né, ou, por exemplo, como você falou, um ambiente religioso, inclusive, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa, as pessoas parece que montam um personagem, né, parece que entra um personagem nelas ali e elas mudam a forma de se comunicar, não falo nem verbal, né? Você entra numa igreja, você muda a sua atitude, e eu acho que isso acaba influenciando. E como você falou, a questão da emoção, a pessoa parece que desconecta nesse personagem, né? Ah, não posso, eu estou na igreja, eu não posso falar. Engraçado que o padre fala, o padre ele modula a exato. voz, né? Então, se não pudesse, o padre não faria. Os palestrantes, né? Às vezes o palestrante é convidado para falar num ambiente religioso, ele modula a voz, né? Ele traz mais emoção, ele dramatiza, como você falou, leva as pessoas às lágrimas, né? Lembrando alguma passagem de leitura sagrada. E no ambiente de trabalho, eu percebo que algumas pessoas realmente elas não têm um freio. Elas utilizam a emoção, o gestual, a voz mesmo, e elas conduzem brilhantemente, às vezes, uma reunião de 5 minutos. O que, que tem de diferente nisso? Como o que, que o ambiente de trabalho faz com a gente que a gente acaba desconectando e não utilizando esses nossos recursos tão maravilhosos. Eu até falei para você, né? Eu tenho uma experiência aqui de uma parte da comunicação em que a gente não podia fazer elogios, né? O jornalista de redação, de jornal, de revista, de televisão, ele não pode falar que uma coisa é incrível, a não ser que seja assim, olha, um acidente incrivelmente brutal, né? Coisas que realmente saltam os olhos, mas a gente não pode pegar um produto e falar, olha, esse produto é incrível, é maravilhoso, é fantástico. Por profissão,
para manter a isenção, né? O jornalista, por exemplo, precisa disso. Mas eu vejo que líderes, quando a gente transporta isso para o ambiente de trabalho, falando de liderança, por exemplo, como que um líder inspira a sua equipe se ele não utiliza da sua voz? Como um líder inspira pelo exemplo, mas a voz não conta, o gestual não conta. Como é isso? Como você tem observado isso no seu trabalho aí, o que você faz com o pessoal no meio ambiente de trabalho? Ótima colocação, Andréa. Bom, eu associo isso a alguns fatores. Por exemplo, a cultura organizacional. Dependendo da cultura organizacional, o que vai acontecer? Os colaboradores terão aquela conduta de serem muito mais fechados, mais sérios e menos amistosos, digamos assim. Por exemplo, organizações de gestão oriental, nipônica, por exemplo, é comum Uhum. que tenha uma cultura bem rígida em relação à postura, condutas e tudo mais. Até porque a gente sabe que boa parte dos povos orientais realmente tem uma forma mais fechada, um pouco mais séria. Não permitem muitas intimidades e não permitem mostrar muitas emoções em público. Isso é sabido por todo mundo. Então, algumas empresas É. seguradoras, algumas multinacionais, às vezes, têm uma cultura que não estimula essa espontaneidade na comunicação. Então, você vai ter um efeito cascata. Então, tem a cultura lá de cima, que chega na base dos executivos, e isso vai descendo ali para suas equipes de liderados. Então, quando chega na vez do analista de marketing, por exemplo, precisar fazer uma apresentação, ele vai recorrer ao repertório cultural que ele tem naquela empresa onde ele está inserido. Aquele repertório de ser mais sério, de não sorrir muito, de não mostrar os dentes, de ser muito fechado e dar o recado de forma seca, objetiva e prática, entende? Em outras culturas já é diferente. Você tem uma cultura em que se preza a espontaneidade das pessoas. Inclusive, nas empresas que são mais tolerantes ao erro, como as startups, por exemplo, que são referências nesse Uhum. sentido. São mais abertas ao erro, entendem e, naturalmente, evitam a recorrência de erros. Algumas empresas mais rígidas tratam o erro de que forma? Olha, você errou, pronto, tchau, vai embora. Então, uma cultura muito rígida, ela não facilita o desenvolvimento de emoções, de aplicação de emoções em momentos de apresentação de resultados, de reuniões, palestras e etc. Esse é um ponto. E o outro ponto é algo mais individual mesmo, eu diria. Depende muito de cada pessoa, da história de vida dessa pessoa, as referências que ela tem. Quem são as referências dessa pessoa? São pessoas muito sérias, talvez autoridades. Olha, ele vem de família militar, por exemplo, tem um parente que é juiz, etc. Então, essas pessoas também acabam tendo uma cultura mais rígida, entendendo que, na hora de falar em público, não pode ter emoção. Isso é prejudicial, né? A gente vê tantos palestrantes arrebatando pessoas, né? A gente já havia falado do Mário Sérgio Cortella, a gente já tinha falado de alguns desses expressivos que a gente encontra falando, né, no YouTube, inclusive, e como eles arrebatam a gente por horas, né? Tem podcasts, tem palestras dessas pessoas que a gente fica por horas sentado embevecido com a mensagem que eles estão passando, né? E no ambiente de trabalho que a gente deveria utilizar para engajar, para a gente poder conquistar, para a gente poder persuadir, é uma coisa um pouquinho mais difícil, né? Sem dúvida. A emoção é o que realmente faz a diferença. Quando a gente está fazendo um treinamento, um curso de comunicação, a gente mostra ali aquele slide que coloca ali que a comunicação verbal representa apenas 7% do processo de comunicação. O restante está ligado a tom de voz, a sua postura, às suas expressões faciais, está ligado a outros fatores. E são exatamente esses fatores que uma boa parte das pessoas menos exploram durante a sua apresentação e suas reuniões. Exploram muito o verbal, então precisa ter um texto, a preocupação com a formatação do texto, as palavras que eu vou colocar e etc., mas não tem a preocupação com o não verbal, que é o que realmente emociona as pessoas, arrebata, cativa as pessoas, engaja,
faz as pessoas mudarem atitudes, você conscientiza as pessoas através da emoção, da conexão emocional. Então, realmente, é um ponto de atenção para as pessoas trabalharem, para as empresas trabalharem junto aos seus colaboradores. E você está falando aqui da comunicação não verbal. Então, eu queria que a gente entrasse exatamente nesse ponto. Falar aí de como esse conjunto ajuda as pessoas a terem maior produtividade, mais resultado no ambiente de trabalho. Como melhorar a comunicação em todo o seu escopo, né? Então, verbalmente, né? Se expressar com mais clareza, ter ter todos esses recursos humanos bem claros, de forma bem consciente, para que você utilize. Não é, gente, aqui eu quero deixar bem claro que essa conversa que estou tendo com o Fabiano não diz respeito só a lideranças, viu? Diz respeito a colaboradores como um todo, né? A gente vê colaboradores dando um verdadeiro show de comunicação, às vezes, enquanto o líder está bem, dá resultado, mas ele tem uma postura, ele tem uma situação de comunicação bem mais acanhada, né? Como é que a gente pode utilizar a nossa comunicação para dar mais resultado no ambiente de trabalho? Muito bem. Então, vamos dizer assim, Bom, o que a gente desdobra, né, desse resultado, o que a gente melhora, o que a gente tem um desempenho maior quando a gente melhora a comunicação, seja ela o conjunto da obra, tanto a verbal quanto a gestual e a expressão como um todo. muito bem. Você mesma, André, colocou em alguns exercícios que nós fizemos a fala do Peter Drucker, né? Que ele diz que 67% dos problemas de uma empresa são falhas de comunicação. Por aí, a gente já consegue ter uma ideia de como é importante ter uma boa comunicação nas empresas. Seja a comunicação por e-mail, comunicação verbal, são importantes nesse processo. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Um caminho é justamente buscar um curso, uma qualificação dentro da comunicação e oratória. Esse é um caminho. Então, você pode, por exemplo, procurar ser mais sucinto na sua comunicação. A prolixia, que é o ato de você falar, trazer detalhes que não precisariam numa comunicação, de você falar muito e não dizer nada. Então, a prolixia atrapalha muito as comunicações e as relações, gera confusão no nosso dia a dia, impactando em produtividade, erros em processos, em procedimentos e tudo mais. Se você, então, procurar trabalhar esse ponto de prolixia, já é uma evolução de produtividade e de ganho. E como você pode fazer para saber se é uma pessoa prolixa ou não? Bom, você pode pedir um caminho simples, pedir feedbacks aos seus colegas de trabalho. Não precisa ser ao seu chefe necessariamente. Pode ser ao seu colega, ao seu vizinho ali, teu parceiro de trabalho. Pergunta para ele como que ele enxerga você, a sua comunicação escrita e não verbal. Quais qualidades que ele observa em você? Quais os gaps, aquilo que está errado ou excessivo em você? Elabore 3 ou 4 perguntas e encaminhe isso para 3 ou 4 pessoas da sua confiança. É uma maneira de você identificar gaps em você e fazer um trabalho em cima disso. Pode ser que você receba muitos elogios, mas pode ser que receba algumas críticas e precisa estar preparado para lidar com isso. Então, essa é uma forma de você saber como está sendo visto pelas pessoas. Mas, para você saber se está sendo prolixo, você pode, por exemplo, depois que delegar uma ação, uma ordem para um subordinado, ou quando você precisar explicar um projeto para um colega seu, você pode, em seguida, perguntar a ele o que ele pretende fazer, como ele pretende fazer aquele trabalho. Se ele tiver muita dificuldade em entender e reproduzir as orientações que você passou, é um indício de que você não tenha sido claro na sua comunicação. Daí vem uma necessidade de ajustar, ser um pouco mais conciso nas suas explanações, um pouco mais objetivo, talvez reduzir um pouco a velocidade da sua fala para não confundir a pessoa que está do outro lado, porque às vezes confunde, não é todo mundo que entende de primeira. Então é um caminho para você observar se está sendo prolixo ou não e também identificar os gaps que você tem. Outro ponto importante, André, que eu queria trazer é em relação à sua postura, que aí é o não verbal. A gente está falando do não verbal aqui.
A postura também é um componente importante para você projetar segurança e credibilidade nas suas interações, tanto em colegas de trabalho e fora da empresa também. Afinal de contas, imagina a seguinte situação: você precisa fazer uma apresentação importante e você sobe ao palco com os ombros assim um pouco curvados, com a cabeça um pouco caída para frente, as pernas muito abertas. Isso não vai passar credibilidade, não vai mostrar segurança para as pessoas. E se você projeta segurança em suas interações sociais, você ganha mais espaço na empresa, você ganha mais visibilidade e dessa forma você pode evoluir, se desenvolver, produzir mais ou galgar postos maiores dentro da sua empresa. Portanto, postura, sim, é importante ter uma boa postura nas suas interações com as pessoas. Eu fiz um programa recentemente com um especialista em comportamentos indevidos no ambiente de trabalho. Mais especificamente, nós tocamos ali um pouco nas questões de compliance, né, envolvendo furtos, roubos, mas o foco do nosso programa foi assédio, né? Eu fiquei um pouco surpresa que ele comentou que muitos líderes não têm liderado porque eles temem ser denunciados nos canais de denúncia das empresas por assédio. E o assédio, né, moral, ele está relacionado um pouco à comunicação, um pouco não, completamente à comunicação, né? Porque você cobra resultado dos colaboradores. Você precisa ali colocar um discurso que muitas vezes você é cobrado e você acaba cascateando essa cobrança. Enfim, está relacionado uma parte aí em comunicação. Como é que a gente poderia dar uma dica para essas pessoas, né, para os líderes, para os colaboradores mesmo, para que eles pudessem ter mais atenção ao seu, a sua comunicação, tanto a verbal quanto a não verbal, que não pudesse cair num caso de assédio, por exemplo, que não fosse interpretado como um caso de assédio. Então, se um líder precisa cobrar um resultado de alguém, de um colaborador, que a sua comunicação, a sua pessoal, não interferisse no processo de forma que se julgasse que fosse um assédio, por exemplo. Ok, vamos lá. Existe uma coisa chamada comunicação não violenta, que a gente está bem acostumado a ouvir nos dias de hoje. Está se falando bastante. Mas antes de falar mais sobre esse ponto, André, eu queria trazer uma coisinha chamada empatia, que também é bastante difundido. Porque quando a gente estuda a comunicação não violenta, desde as práticas lá do Marshall Rosenberg e outros escritores dessa área, você vai olhando aquilo e a base disso é a empatia. Ele traz uma série de dicas, de orientações, de como você falar, de como você confirmar algumas coisas, mas no frigir dos ovos, nós estamos falando de você tratar bem uma outra pessoa, você se colocar no lugar para tentar enxergar como que aquela pessoa enxerga aquela situação. Então, a gente está falando de empatia. O exercício da empatia é um primeiro passo, na minha opinião, para a gente evitar situações assim de assédio. Você ser mais empático, você não responder as coisas querendo julgar o seu interlocutor, que é o que acontece muitas vezes. A gente ouve, mas já querendo julgar e condenar a outra pessoa. Portanto, temos que trabalhar a escutativa, e a escutativa é um capítulo à parte também, ouvir com atenção, não julgar a pessoa, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo do outro lado. Por que a pessoa não entregou no prazo aquele relatório? Por que a pessoa resolveu fazer diferente da forma como o chefe pediu para ela? Por que aconteceu isso ou aconteceu aquilo? A gente não sabe as razões que levaram a pessoa a ter um direcionamento diferente. Portanto, antes da gente dar aquela pancada, de chamar de incompetente, de ser uma pessoa desqualificada e etc., vamos primeiro ouvir a pessoa. E aí entra a empatia. Ouvir com atenção, dedicar um tempo para uma escuta de qualidade e, a partir daí, sim, a gente preparar uma devolutiva ou uma orientação. Então, adotar empatia / comunicação não violenta, eu entendo que seja um caminho, uma ferramenta para a gente evitar situações de assédio, porque
a comunicação não violenta está aí justamente para nos ajudar a atingir os objetivos que nós queremos, mas de uma forma que não desrespeite a pessoa que está do outro lado. Então, eu recomendaria olhar essa questão pela perspectiva da comunicação não violenta. Que nem todo mundo tem muito conhecimento, mas, na verdade, o livro que você citou agora, do Marshall Rosenberg, é um livro que tem, assim, é bastante conhecido no mercado, mas, de fato, uma das coisas que ele mais preconiza, que ele mais fala no livro é o seguinte: tente ver na mensagem que você recebe o que, de fato, a pessoa está querendo transmitir. Porque aquilo que a gente, às vezes, fala e nas entrelinhas tem uma outra mensagem e você pode ter um problema, causar um problema por não ouvir corretamente, que você estava falando da escutativa, né? Muito bem. Pois é, a escuta ativa é um recurso dentro da comunicação não violenta, justamente para observar o não verbal, se aquela pessoa está ansiosa, se aquela pessoa está confusa durante aquela interação. Então, é o não verbal que a gente precisa observar também para ajudar a compreender melhor. Então, eu vejo que tudo gira em torno realmente da empatia, como eu havia colocado, da gente se colocar numa condição de prestar atenção de maneira genuína ao que ela está dizendo, mas também prestar atenção no contexto como um todo, que entra o não verbal, naturalmente, nessa situação. Imagina, você tem um colaborador que está chegando da empresa e tudo mais, e aí aquele colaborador chegou atrasado. Putz, chegou atrasado. 1 hora de atraso, por exemplo. Aí o chefe do outro lado observa, poxa, a pessoa chegou atrasada e deixa eu chegar. Ela fala assim, olha, você chegou atrasado 1 hora. Poxa, por quê? O que está acontecendo, né? De repente, essa menina está tremendo, está afoita, está com os olhos assim meio que lacrimejando, e ela fala, olha, eu fui assaltada ali atrás, então eu tive um problema. Como eu já vi esse tipo de situação. Então, olha só que interessante. A gente já parte para uma forma ríspida, grosseira, de tratar, de administrar aquela situação. Se a gente adota práticas de comunicação não verbal, a conduta seria totalmente diferente. É uma conduta de, primeiro, entender a situação, chamar para uma sala, sentar, conversar. Olha, eu gostaria de dividir com você aqui algumas percepções que eu tenho tido em relação ao seu envolvimento e tudo mais. Você chegou atrasado algumas vezes, hoje, novamente. Eu gostaria de entender se há algo que eu possa fazer para ajudar você. É uma forma diferente de abordar o problema do atraso. E é essa visão que a gente recomenda que os líderes, que as pessoas procurem adotar em tratar de situações mais delicadas aí no seu dia a dia, ao invés de recorrer ao velho e manda quem pode, obedece quem tem juízo, controle, comando e controle, né? Ao invés de recorrer sempre a isso. Então, dessa forma, eu entendo que a gente pode trabalhar bem questões de assédio, como você levantou agora há pouco. E quando a gente está falando aqui de liderança, e quando o colaborador é o destaque, né? A gente sabe que ser colaborador de uma empresa, né? Hoje em dia existe uma pejotização da força de trabalho, mas quando a gente está no regime de CLT, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, prevalece em muitos casos em empresas que são engessadas em sua comunicação, né? No fluxo de informação de comunicação entre colaboradores e líderes, e mesmo entre líderes, né? Porque a gente sabe aí que a massa de média liderança, onde tem os supervisores, coordenadores, os gerentes, é uma das que mais sofre na cobrança dos resultados, né? No explicar as atividades, em estar ali acompanhando, né? Em estar administrando, e também na comunicação. Muitos problemas acontecem aí com uma massa crítica de colaboradores, de pessoas colaboradoras. Mas quando a gente é um colaborador, Fabiano, como é que a comunicação pode nos ajudar nesse caso? Porque hoje tem colaborador que é influencer, tem influenciador corporativo, ou seja, lá dentro da Tem. empresa ele é um influenciador, ele é uma pessoa que espalha o conhecimento, né? Ele é um divulgador, a empresa utiliza ele como um divulgador de conhecimento. E aí, como é que ele pode incrementar a comunicação dele para se comunicar bem, equipes
ele com as pessoas da própria equipe e ele com a liderança? Bom, existe área de... A gente fala o seguinte, a área de recursos humanos dentro das empresas pode ser um canal para que essas pessoas explorem bastante no sentido de obter ferramentas, obter meios de contribuir melhor com a comunicação. Agora, eu penso, os profissionais que pretendem ter essa interação melhor podem trabalhar algumas técnicas como planejamento e organização de tempo ou /agenda. É um caminho bem produtivo. Existem, inclusive, cursos específicos de planejamento do tempo, organização do tempo, etc., para que você consiga otimizar a sua agenda. E dentro disso, delimitar a quantidade de reuniões, por exemplo, definir pautas mais assertivas, mais precisas, né? E também fazer uma preparação do evento de uma forma mais estruturada. Quando você convoca pessoas para reuniões, pensar de forma muito clara como que vai ser conduzida essa reunião. Começo, meio, fim, tempo determinado, quantas horas, serão 40 minutos, 1 hora de reunião. Então, com essas práticas, eu entendo que você vai conseguir ser muito mais produtivo e também assertivo ao interagir com as diversas áreas da sua empresa. Porque hoje o que a gente vê muito são reuniões improdutivas, são conteúdos de reunião mal preparados, mal elaborados, e gera muita confusão dentro de uma reunião. Não sabe se a reunião é para resolver um problema ou se a reunião é para falar de uma pessoa, da vida de alguém, de um chefe, ou virar um muro de lamentações, entende? Fazer as reclamações. Então, eu penso que um planejamento de reuniões, mais ou menos da forma como eu dei uma pincelada, pode ser um recurso para que a comunicação flua melhor entre as áreas. Persuasão é uma coisa que todo mundo quer, né? É uma continuidade aí do assunto que a gente vem falando aí de como melhorar aí a questão da comunicação na liderança, colaboradores, mas o pessoal de vendas, por exemplo, o pessoal do comercial, inclusive hoje a gente tem a figura do closer, do SDR, que são figuras que sempre existiram, mas com um ambiente de meio de infoproduto, são mais conhecidos, existem até pessoas que formam esses profissionais, e persuasão é uma das coisas que a gente mais persegue para poder gerar mais venda, gerar mais faturamento para uma empresa. Como é que a gente pode utilizar a nossa comunicação, comunicação verbal e a comunicação como um todo para melhorar o nosso poder de persuasão? Tem até um livro, né, que chama Como Persuadir Pessoas, né, como conquistar amigos e persuadir pessoas, né? É famoso, aquele azulzinho, esqueci, eu sou Isso. péssima com o nome de autor. Mas a sensação que eu tenho às vezes é que todas as obras ensinam a mesma coisa, que conexão entre as pessoas é a melhor forma de persuasão. O que você pode ajudar a gente com essa questão da comunicação e persuasão? Olha só que interessante, você falou da conexão, e realmente, quando É, você olha todas as obras, a bibliografia, as referências, todas acabam se afunilando nesse ponto, de gerar conexão. O livro que você falou, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro bem isso antigo, mesmo. bastante conhecido, já está na edição 1000, aí de repente, mas está aí há muito tempo no mercado. E tem outros, Armas da Persuasão também, é outro livro bastante Sim. conhecido aí no mercado. E tudo gira em torno de conexão. Agora, é importante trazer um seguinte ponto, né? Persuasão. Se por um lado é muito requerido hoje, é muito desejado, etc., há também um outro lado que algumas pessoas ainda veem a persuasão como algo negativo, entende? Ainda olham assim a Uhum. persuasão como uma coisa ruim. É mais ou menos como a ambição, sabe, André? Você fala de ambição, tem pessoas que falam, nossa, ambição, ser ambicioso, enfim, acha que é errado, porque confunde a ambição com ganância, por exemplo, que é o excesso Isso. da ambição, né? Então, falando de persuasão, tem algumas pessoas que têm um olhar assim um pouquinho distorcido, porque acha que eu vou manipular as pessoas, eu não quero ser manipulado e por aí vai. Então é importante dizer, persuasão é algo bom e fazemos isso o tempo todo também, né? Na nossa vida, quando você precisa persuadir o seu filho
para ir para a escola num dia que ele não quer, por exemplo, você vai recorrer a estratégias de persuasão. Quando você precisa persuadir o seu namorado, a sua namorada, para fazer um programa que você quer muito, mas ele não quer, você vai recorrer a algumas estratégias de persuasão. Então, a persuasão está aí no nosso dia a dia, não é errado, temos que realmente ser persuasivos nos dias de hoje. E quando a gente vai olhar um pouco as referências bibliográficas de persuasão, tem assim uma série de caminhos que são sugeridos para nós. Alguns falam, por exemplo, da reciprocidade como uma ferramenta, né, da persuasão. Mas você fala, nossa, mas como assim? Bom, ser recíproco é algo legal, diferente também do que algumas pessoas acreditam que não, realmente tem que ter essa moeda de troca. Nós fazemos isso muitas vezes, então faz parte, sim, das relações interpessoais. A reciprocidade, quando você trabalha isso, gera nas pessoas que você está tentando persuadir aquele sentimento de devolver o favor que você fez, a gentileza que você fez, aquela ajuda que você deu. E isso, você pode pleitear isso talvez no momento de muita necessidade, quando você precisa de um apoio dessa pessoa, quando você quer que ela ajude você numa tarefa, então você pode pleitear. E como que a gente pode dar presentes às pessoas, algo concreto, assim, para realmente persuadi-las? Isso tem de tudo. Desde coisas como o elogio, que são coisas simples, e você pode fazer gratuitamente, ter o hábito de elogiar as pessoas no seu dia a dia. Você pode também presentear essas pessoas com aquilo que estiver ao seu alcance, desde um bombonzinho para a secretária, uma caixa de bombom para a sua equipe de teleatendimento, alguma coisa nesse sentido. Você pode fazer esses agrados periodicamente. Você pode também trazer essa pessoa para envolvê-la em desafios maiores também, né? Pedir a opinião dela, pedir a participação dela em alguns desafios maiores dentro da sua empresa. Então, são formas de você, entre aspas, presentear as pessoas, de você dar algo às pessoas, algo relevante, né? Para essas pessoas. E essa forma de presentear cria esse sentimento de eu preciso retribuir isso de alguma forma. Pode não ser no dia seguinte, pode não ser na semana seguinte, mas a pessoa vai carregar com ela esse sentimento de devolver algo que você fez a ela. E a referência bibliográfica está cheia de exemplos nesse sentido. É claro que a persuasão pode ser usada para diversos fins, inclusive para fins ilícitos, como a gente vê na política, por exemplo, né? Essa troca essa reciprocidade, né? Então a gente vê que muitas vezes não é usada de forma adequada, mas é como um carro que você pode usar para ajudar alguém, salvar alguém, ou você pode usar para atropelar alguém, para cometer algum crime nesse sentido. A questão a reciprocidade, ela é muito interessante, porque hoje em dia a gente percebe que não existe a reciprocidade. Você gera valor, né? Você espera o efeito da reciprocidade, e algumas vezes não vem. Eu acho que isso pode ser uma coisa comum, né, Fabiano? Pode acontecer mesmo da reciprocidade não vir, mas esse não seria o principal ponto para a persuasão, né? Quer dizer, esse é uma das coisas, mas tem um segundo elemento que a gente poderia trabalhar na nossa comunicação para ajudar na persuasão? Olha, há alguns outros caminhos da persuasão. A gente fala o seguinte, da aceitação social, por exemplo, né? A aceitação social é um caminho e que a propaganda explora isso desde sempre, né? Então, a propaganda está aí para nos mostrar, olha, use esse hidratante para você ficar com a pele macia, etc. Faça essa dieta, use esse produto de emagrecimento, use esse produto para tirar as rugas, use isso. Então, a propaganda está aí o tempo todo, né, para mostrar para nós que a aceitação, criar essa provocação para que a pessoa seja aceita pela sociedade, é uma forma de persuadir as pessoas, né? De persuadir você a consumir esse produto, comprar o produto, e está aí desde sempre, né? Essa maneira que havia a aceitação. A inclusão, Caminho, né? É como se você sim, estivesse isso. sendo incluído na turma, né? Isso mesmo, André, muito bem colocado. Outro caminho que talvez já ajude mais, esteja mais dentro da nossa rotina, seria o caminho da autoridade. Aí você fala, nossa, mas como assim?
A autoridade também é uma ferramenta de persuasão. Quando falamos autoridade, estamos falando no sentido amplo. Não estou dizendo necessariamente o diretor da empresa, o CEO. Você pode ser autoridade no seu micro-universo com base no quê? Nos seus conhecimentos, no seu currículo, na sua bagagem profissional e etc. Você pode ser uma autoridade. Então, pode ser autoridade religiosa, pode ser autoridade policial, por exemplo. Então, existem vários tipos de autoridade. A gente está falando autoridade de uma forma macro. Então, quando você é uma autoridade, você tem um poder de persuasão maior sobre as pessoas, porque as pessoas tendem a respeitar a autoridade. Eu vou fazer um comentário rápido aqui para você, em relação a experimento feito por um cara chamado Stanley Milgram, ou Milgram, não sei como falo o sobrenome dele, né? Isso lá em 1968, mais ou menos. Olha só que história curiosa, está dentro dessa questão da autoridade. Ele é um psicólogo, né? O Stanley, que eu falei, ele é um psicólogo. E lá em 1968, ele fez o seguinte experimento. Ele convocou voluntários através de anúncio de jornal e depois ele dividiu esses voluntários em duplas. E dentro de cada dupla você tinha uma pessoa que fazia o papel do aprendiz e a outra pessoa que fazia o papel do professor. E qual que era o objetivo dele, que foi divulgado? Era testar a habilidade de memorização das pessoas diante de situações de estresse. Então, ele pegou o exercício, ele pegava essa dupla, uma pessoa numa sala, o aprendiz numa sala e o professor numa outra sala. O aprendiz estava ligado a alguns eletrodos, uma série de eletrodos conectados a ele. E numa outra sala estava o professor. Então, o desafio era que o aprendiz ele precisava ler uma folha com um conjunto de palavras, na verdade era uma combinação de duas palavras, e ele precisava responder, primeiro ler, decorar isso, e depois precisava responder o que ele decorou à medida que o professor passasse uma instrução para ele. Olha, na linha 1, quais são as palavras que estão escritas na linha 1? Na linha 2, e assim por diante, tá? O que acontece, André, é que cada vez que ele respondesse errada a frase, o aprendiz, ele receberia uma descarga elétrica de uma certa voltagem. Porém, ficou tenso demais. Uma descarga elétrica muito, muito inofensiva, embora fosse alta, a corrente era baixa, então inofensiva. Mas, embora pareça muito pesado esse exemplo, você vai ver o desfecho disso, que é muito tranquilo e muito legal. Então, ele fez isso, e à medida que a pessoa ia errando, o que acontece? Ele ia aumentando essa voltagem. Quanto mais a pessoa errava, aumentava essa voltagem. E foi fazendo isso por bastante tempo. Eram cerca de 30 perguntas, 30 chances aí que tinham que ser testadas nesse exemplo. O que acontece é que chegou uma hora que o aprendiz já não tinha condições de responder de tanto choque que ele tinha levado. Já estava balbuciando, já estava meio desfalecido, ele não respondia mais. E do outro lado, o professor, ele já estava assim desesperado por ver aquilo que ele estava causando no aprendiz. Né? Meu Deus, mas ele está passando mal, mais isso, mais aquilo, eu vou parar. E mesmo assim ele não parava. Né? E foi indo. Resumo da ópera. O que aconteceu no final? Quando chegou no limite, o professor já não sabia mais o que fazer, porque no entendimento dele, ele tinha matado a pessoa que estava do outro lado, né? Sim, sim. E eles perceberam, com esse exercício, que mesmo diante dessa situação caótica, o professor, que era um voluntário, ele não parava. Então, ele estava respeitando a autoridade, que no caso eram os professores, ali, os assistentes, né, do ensaio. Ele estava respeitando à risca essas autoridades. Isso é real, não é história, isso está na bibliografia. Então, mesmo sabendo do mal que ele estava causando a outra pessoa, ele não parou até o final do exercício, que eram 30 perguntas ali que tinham que ser respondidas. Muito bem, a gente pode olhar para essa situação e falar, caramba, que situação pesada, complicada e etc. Porém, ao término desse exercício, foi falado para o professor o seguinte, que olha, fique calmo, porque todas as vezes que você baixou essa alavanca para eletrocutar a pessoa que estava do outro lado, não houve a transmissão de absolutamente nenhuma energia. Então, fique tranquilo quanto a isso. Você não causou mal a alguma outra pessoa.
E a outra pessoa que estava do outro lado era um ator contratado para interpretar e dramatizar aquela situação. Então, esse experimento mostrou assim, que realmente nós respondemos, somos muito persuadidas às autoridades. Então, se você é uma pessoa que tem autoridade por conta do seu cargo, da sua patente, fatalmente você vai ser respeitado. Isso não resta dúvida e não é novidade para ninguém. Mas se você Uhum. pode ser uma autoridade também da forma como nós falamos, pelo seu conhecimento, pela sua maneira de tratar as pessoas, pela forma de você ensinar, de ajudar, você pode se tornar uma referência, uma autoridade. E quando você sentir a necessidade de ter apoio, de ajuda, você pode lançar mão naturalmente. Aliás, não lançar mão, isso quase que naturalmente acontece. As pessoas se sentem à vontade, querem ajudá-lo porque admiram e respeitam você. Então, elas muito provavelmente Sim. devem ajudá-lo. Portanto, esse exemplo da autoridade eu acho fantástico e mostra realmente que é possível persuadir as pessoas nesse contexto, você se posicionando e se tornando uma autoridade dentro ali desse contexto que a gente falou. Nossa, incrível, incrível. A gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre isso, porque isso tem muito a ver com desenvolvimento humano, né? Com autoconhecimento, né? Tudo que você falou aqui se encaixa perfeitamente em se conhecer melhor, o autoconhecimento, para entender aquilo que a gente tem como recurso pessoal, né? Seja na voz, seja na questão emocional, seja inclusive na melhora daquela bagagem cultural que a gente tem, para promover isso tudo, né, para ter mais empatia, enfim. É muito importante o autoconhecimento nesse processo da comunicação. Concordo plenamente, Andréa. E nós falamos insistentemente isso nos nossos cursos de comunicação e treinamentos dos mais diversos. Porque para você adotar técnicas de comunicação não violenta, de qualquer natureza, o autoconhecimento sempre será uma super ferramenta, um grande diferencial, na verdade, para você executar bem a técnica, a prática, o conceito que está no livro, que está no slide, que está em qualquer material. Quanto maior o seu nível de autoconhecimento, muito melhor você vai navegar nesse contexto de comunicação, em qualquer situação de trabalho, pessoal, com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos, entre outros. Só para encerrar esse ponto aqui da reciprocidade, que a gente falou um pouquinho Uhum. atrás, eu queria falar um pouco que você pode também trabalhar isso ajudando as pessoas, que seria o presente. Então, você pode dar esse presente para as pessoas ajudando o teu colega de trabalho. Então, se você tem um colega que está ali, de repente, no fechamento de mês, está naquela situação difícil de prazo, e você se sente à vontade, tem tempo disponível, você pode se colocar à disposição para ajudá-lo. É uma forma de você criar essa situação de reciprocidade para amanhã ou depois você poder contar com essa pessoa. É, sem sombra de dúvida, é o que eu estava falando de gerar valor, mas sim, são pontos, são elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Não tem um mistério, não tem uma situação assim, uma solução tão sofisticada que a gente não consiga trabalhar. Inclusive, Fabiano, eu arriscaria dizer que todos esses elementos que você trouxe para nós, além do autoconhecimento, que é muito importante, quando a pessoa consegue desenvolver, ela desenvolve uma marca pessoal muito forte. Ela fica conhecida por esses elementos, ela fica vista, né, pelas outras pessoas como uma pessoa que tem essa marca pessoal de conseguir clareza no seu discurso, consegue persuadir, consegue ter uma escuta ativa, consegue se expressar de forma que as pessoas entendam e que ela consiga os resultados que ela precisa. Concordo plenamente. Você vira uma referência, você está trabalhando, na verdade, o seu marketing pessoal com isso, né? Dentro do que você falou um pouquinho de Isso. imagem lá atrás, você realmente trabalha o seu marketing pessoal, porque você vira uma referência, as pessoas admiram você, elas se sentem com um desejo ou de atender alguma demanda sua. Eu mesmo, quando trabalhava em empresas, era funcionário de empresas, eu lembro que tinha alguns diretores assim que tinham um respeito, mas não pela autoridade de ser o diretor, porque realmente era uma pessoa que tratava as pessoas muito bem, era uma pessoa que sentava ali na mesa, saía do castelo dele lá, né, da sala dele, saía do castelo, ia até a mesa das pessoas para conversar, interagir de vez em quando, né?
Então, tinha assim, naquela época, eu trabalhei no Unibanco, uma época saiu do mercado esse banco. Então, lá eu via que alguns diretores tinham essa admiração por parte das pessoas, porque eram referências na forma de tratar as pessoas, na forma de ouvir, de prestar atenção, de tratar as sugestões que eles recebiam dos liderados, das equipes. Realmente, há essas pessoas. E, curiosamente, são as pessoas que têm um nível de autoconhecimento mais elevado, porque apostam muito nessa parte. E como você disse, não existe uma mágica em persuasão, em comunicação. Se você se conectar mais com as suas emoções e com o seu autoconhecimento, o resto fica muito mais fácil para você desenvolver. Que o maior desafio, eu diria, é o autoconhecimento. A velocidade do nosso mundo hoje talvez não é nem o 2 vezes o WhatsApp, é 3, 4. E isso acaba trazendo uma ruptura, no ouvir a si mesmo, né, em estar ali em contato consigo mesmo, por isso tantos terapeutas nos incentivam a nos voltar para nós mesmos, para poder nos entender e aí desenvolver, né. Achei muito rico o que você falou, achei tudo muito rico. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Fabiano, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, a mensagem que você quiser, né, aí, com foco na melhoria aí da comunicação, o microfone é seu, fique à vontade. Muito obrigado. Olha, já que nós estávamos falando de autoconhecimento, eu vou pegar a carona nesse ponto, porque eu acredito piamente que isso faz muita diferença na nossa vida. Portanto, antes de você pensar em fazer os cursos mais sofisticados da vida, tanto de soft skill quanto de hard skill, faça um investimento no teu autoconhecimento. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você não precisa necessariamente buscar o autoconhecimento junto a um psicólogo. Você pode fazer isso através de meditação, leitura, religião, com terapia. Existem vários meios para você trabalhar o seu autoconhecimento. Escolha aquele que fizer mais sentido para você, mas não deixe de investir no seu autoconhecimento. Sensacional, Fabiano. Por mim, esse programa se estenderia por muito mais tempo, mas, gente, chegamos ao final. Fabiano, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua agenda de estar aqui com a gente hoje, por esse assunto tão rico que é a comunicação, em como utilizar todos os nossos recursos para um crescimento pessoal e profissional, para obter resultados e para melhorar, gente, principalmente os nossos relacionamentos, porque afinal de contas, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação consigo mesmo e com os demais, né? Não é só em trabalho que a gente está focando, Sim, mas sim, esse também foi um programa dedicado aos relacionamentos, ao estreitamento e à construção de relacionamentos. perfeito, Não é Andréa. isso, Pontuou Fabiano? muito bem. Pontuou muito bem. Eu fico muito agradecido também por essa oportunidade, por esse convite, e fico à disposição para outras oportunidades para a gente detalhar muito mais coisas dentro da comunicação, autoconhecimento, recursos humanos, liderança também. Vou deixar o contato do Fabiano do LinkedIn aqui na nossa legenda. Fiquem à vontade para se conectar com ele. Ele é uma pessoa muito aberta, está sempre disposto a nos dar uma palavra amiga, uma dica, né? Senão ele não estaria aqui na área da comunicação. Então, se conecte e aproveito para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, indica aos seus amigos, conta as nossas histórias, deixa o pessoal conhecer os profissionais que a gente traz aqui. Para todo mundo que está aqui no YouTube, para os programas, é muito importante você se inscrever, é muito importante você prestigiar. É por isso que a gente entrega conteúdo de valor, porque vocês nos incentivam a crescer. Então, o meu muito obrigada. Não deixe de ativar as notificações, assim você vai acompanhar o nosso conteúdo toda semana. Você também me encontra lá no LinkedIn, onde eu tenho o maior prazer em mostrar para você o meu conteúdo profissional. Então, a gente se vê até o próximo Papo de Gente. Até mais, pessoal!